Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Quando se vos falou do Espírito no estado de infância, no estado por conseguinte de ignorância e de inocência, quando se vos disse que o Espírito era criado simples e ignorante, tratava-se, está bem visto, da fase de preparação do Espírito para entrar na humanidade. Fora inconsequente, então, dar esclarecimentos sobre a origem do Espírito. Notai que ela foi deixada na obscuridade. Ainda hoje seria cedo para desenvolver esse ponto. Utilizai-vos, porém, do que vos dizemos, porquanto, ao tempo em que este vosso trabalho aparecer aos olhos de todos, os espíritos encarnados já se acharão mais dispostos a receber o que então, e mesmo hoje, tomariam por uma monstruosidade, ou por uma tolice ridícula. Atingido o ponto de preparação para entrarem no reino humano, os espíritos se preparam de fato em mundos ad hoc para a vida espiritual consciente, independente e livre. É nesse momento que entram naquele estado de inocência e de ignorância. A vontade do soberano Senhor lhes dá a consciência de suas inocência e faculdades, e por conseguinte de seus atos, consciência que produz o livre-arbítrio, a vida moral, a inteligência independente e capaz de raciocínio, a responsabilidade. Chegado deste modo à condição de espírito formado, de espírito pronto para ser humanizado se vier a falir, o espírito se encontra num estado de inocência completa, tendo abandonado com seus últimos invólucros animais os instintos oriundos das exigências da animalidade. A estátua acabou de receber as formas. Sob a direção e a vigilância dos espíritos prepostos, o espírito formado se cobre dos fluidos que lhe comporão o invólucro a que chamais perispírito, corpo fluídico que se torna para ele um instrumento e o meio de realizar um progresso constante e firme, desde o ponto de partida daquele estado até que haja atingido a perfeição moral que o põe ao abrigo de todas as quedas, ou de cair, caso em que o perispírito lhe será também instrumento de progresso, de reerguimento, mediante encarnações e reencarnações sucessivas, expiatórias a princípio e por fim gloriosas até que atinja aquela perfeição moral. O magnetismo, já o dissemos, é o agente universal. Tudo está submetido à influência magnética. Tudo é magnetismo na natureza. Tudo na ordem espiritual, na ordem material e na ordem fluídica é atração resultante desse agente universal. Essa é a grande lei que rege todas as coisas. Os fluidos magnéticos ligam todos os mundos uns aos outros. Ligam todos os espíritos encarnados e desencarnados. É um laço universal que Deus criou para nos unir a todos, de modo a que formássemos um único ser, tendo em vista ajudar-nos a subir até Ele, conjugadas as nossas forças. Ao sair do estado intermediário, que precede a vida do livre pensador, para entrar na posse do livre-arbítrio, o espírito organiza a sua constituição fluídica, isso a que chamais perispírito, e que é, para nos servirmos de uma expressão que vos seja compreensível, o seu temperamento, havendo entre esse e o temperamento humano
a diferença de que este, aos vossos olhos, independe do gênero de espírito que o corpo encerre, ao passo que o temperamento fluídico é resultado das tendências do espírito. Há entre os fluidos atração recíproca, donde as relações que se estabelecem entre os espíritos, conforme as suas tendências, boas ou más, seus pendores e sentimentos, bons e maus. Daí deriva a influência atrativa dos fluidos similares, simpáticos, constituindo o laço que aproxima um do outro dois espíritos, se não da mesma categoria, animados dos mesmos pendores, dos mesmos sentimentos. Assim, pela natureza de suas inclinações, os espíritos atraem a si outros espíritos que lhes são semelhantes, simpáticos pela identidade dos sentimentos e pendores, e entram com eles em relação, graças à influência atrativa dos fluidos. De posse do livre-arbítrio, podendo escolher o caminho que prefiram seguir, os espíritos são subordinados a outros, prepostos ao seu desenvolvimento. É então que a vontade os leva a enveredar por este caminho, de preferência àquele. Galgado esse ponto, eles se mostram mais ou menos dóceis aos encarregados de os conduzir e desenvolver. A vontade, atuando então no exercício do livre-arbítrio, traça uma direção boa ou má ao espírito, que deste modo pode falir ou seguir simplesmente e gradualmente o caminho que lhe é indicado para progredir. Muitos se transviam. Alguns resistem aos arrastamentos do orgulho e da inveja. O orgulhoso é invejoso por não poder suportar o que quer que seja acima de si. É egoísta, pretendendo ser para tudo o ponto de referência. É presunçoso, pois deposita em suas energias e inteligência uma confiança tão errônea quanto condenável, que o leva muitas vezes a revoltar-se contra a prudência de quem lhe interdita atos superiores às suas forças. Não tendes visto crianças que tentam executar os vossos trabalhos, gabando-se de fazê-lo tão bem como vós, tal a confiança que depositam em si, nas suas inteligências, e que se revoltam não raro contra a prudência dos pais, que vedam a esses temerários a prática de atos que estão acima de suas forças e que lhes poderiam ocasionar graves acidentes? São espíritos que há séculos sofrem expiações e reencarnações sucessivas e que ainda se não purificaram. O orgulho, a presunção, o egoísmo, a inveja que neles assim se manifestam são sinais e foram causa de suas primitivas quedas. Indóceis, rebeldes à influência dos espíritos incumbidos de os conduzir e desenvolver, os que se transviam atraem por seus maus sentimentos, tendências e pendores, espíritos maus a quem esses sentimentos, tendências e pendores são simpáticos. Mas notai o bem, porquanto as nossas palavras precisam ser exatamente compreendidas. O espírito cai por si mesmo. Não cai porque o outro o arraste à queda. Acabamos de dizer que os espíritos seguem livremente este ou aquele caminho. Portanto, é por ato da própria vontade, por impulso próprio, que entram numa ou noutra senda. A simpatia que experimentam pelos espíritos inferiores e que os domina resulta da disposição própria de cada um. Só após a queda se estabelecem as suas relações com os inferiores. Inversamente, aqueles que, dóceis, seguem simplesmente e gradualmente o caminho que seus guias lhes indicam para progredirem, atraem os bons espíritos,
simpáticos às suas tendências boas, aos seus bons sentimentos e pendores. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.